Povo abençoado de Jesus. Vamos então para mais um estudo, né? Profeta Amós, capítulo 4 ao capítulo 6. E continua ali a admoestação à casa de Israel, as 10 tribos do norte, e ele diz que o Senhor vai fazer com as 10 tribos do norte. Que Jeroboão, quando ele herdou as 10 tribos do norte, na divisão do reino, logo depois da morte de Salomão, ele colocou um bezerro de ouro em Betel e outro em Dan, para que o povo não descesse até Jerusalém para adorar a Deus no templo. E aí começa uma prática idólatra no meio daquele povo. Lembrando que o grande problema dessas duas nações que se formaram, Israel e Judá, foi o sincretismo religioso criado por Salomão, o excesso de dinheiro deixado para eles, a ausência de inimigo, de luta na época de Salomão, e não ampararam o pobre, a viúva e o necessitado. As coisas do qual o reino de Israel, o povo de Deus foi levantado. Ou seja, servir o único Deus, não adorar ídolos, nenhum tipo de idolatria, ter um trabalho social de ser bênção na terra e refletir o nome do Senhor ou a imagem do Senhor e implantar, na época, a lei do Senhor em todas as nações. E eles fizeram tudo ao contrário. E nós temos que rever, o nosso chamado, o chamado da igreja do Senhor também. Jesus falou em Mateus 28, 19 e 20, que o papel da igreja era pregar o evangelho a todas as nações e fazer discípulos em nome dele, batizando. E hoje a gente vê que isso está tudo invertido. Nós temos que rever, porque o Deus de Israel é o nosso Deus, e aquele povo que ele chamou, o menor povo da terra, leia Deuteronômio 7, 6 e 7, constituiu uma nação, deu uma constituição, se transformou nisso que nós estamos lendo aí, um povo idólatra, pagão, criou um sincretismo entre o culto ao Deus verdadeiro e a deuses pagãos, e ainda fez o povo todinho desvirtuar do caminho. Israel colocou o mundo para dentro dele, e olha que Deus, ele admoestou várias vezes. Você vai ler no livro de Amós, que ele deixou faltar chuva, ele deixou isso, deixou aquilo, chamando a atenção para que o povo voltasse para ele. Um profeta igual a Amós, um homem simples, humilde, um plantador de sicômoro, um pastor de ovelhas, Deus chamou para alertar Israel. E aí Deus continua falando com o profeta, falando o que ele vai fazer se aquele povo não arrepender. E infelizmente aquele povo não arrependeu. Ele fala que vai mandar uma nação maior, mais poderosa, o Império Assírio. O Império Assírio vai levar cativo as 10 tribos do norte. E quando você lê no livro de Reis, no livro de Isaías, Jeremias, a nomenclatura que você precisa saber. Primeiro, existia Israel. Depois foi dividido em casa de Israel ou Efraim, que são as 10 tribos do norte, capital Samaria, e casa de Judá, casa de Davi ou Judá, que são as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, capital Jerusalém. Lembrando que essa divisão aconteceu por causa da desobediência de Salomão. E um reino dividido, a tendência é não subsistir. Deus só poupou Judá, porque o Messias, o leão da tribo de Judá, porque senão Jesus não poderia vir. Se ele deixasse Judá também se perder completamente, mas vai tratar com esse povo. Você vai ter o cativeiro assírio das 10 tribos do norte, e nunca mais elas vão voltar a ser tribos, vão se espalhar. E vai sobrar Judá e Benjamim, que vai virar Judá, e Deus vai levar para o cativeiro da Babilônia, para o cativeiro do Império Medo-Persa, do Império Grego, do Império Romano. E hoje estamos indo para o cativeiro do Anticristo. Pastor, o que fazer? Daniel foi para o cativeiro, mas Deus usou aquele homem lá, abençoou, não deixou nem Sadraque, Mesaque, nem Abednego sofrer as punições do cativeiro. O que está escrito na Bíblia não vai mudar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 a 5, diz que a apostasia da igreja vai trazer o anticristo. O anticristo é o cativeiro. São 7 anos
de grande tribulação. Primeiro 3 anos e meio de tribulação e depois mais 3 anos e meio de grande tribulação. Deus falou para Amós: vai vir a nação e vai levar para o cativeiro. O império do anticristo vai ser um opressor da igreja. Vai se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus ou é objeto de culto a Deus. Lê lá, 2 Tessalonicenses 2:3. Assim foi com Israel na época de Amós. Quando Israel era dependente de Deus, rodeado de inimigo, e Deus dava vitória de uma maneira sobrenatural, eles estavam agarrados com Deus. Mas foi só Deus dar uma folga na época de Salomão. E veio uma consequência desastrosa. Israel foi para essa mesma prática. Sacerdotes corruptos, pagãos. E quando Jesus veio a primeira vez, o sistema estava todo corrompido. Fizeram da casa de Deus covil de ladrões, de salteadores. E hoje é a mesma coisa. O problema é que a casa de Deus naquela época era o templo. E hoje a casa de Deus é você. Estão fazendo de você, estão fazendo da sua família covil de salteadores. Você está vendo em Amós aí o estupim dele estourando, ele falando: o dia do Senhor vem, o dia do juízo. E esse dia veio sobre Israel, sobre Judá, e vai vir sobre toda a terra, quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores voltar. Nós temos que estar preparados para sermos arrebatados, preparados para passar o que teremos que passar, sendo testemunha nessa terra. Porque o dia do Senhor virá, é o que está escrito aí. Todos os profetas falam do dia do Senhor. Os apóstolos falam do dia do Senhor. Leia 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 5. Leia 2 Pedro, capítulo 3, versos 7 a 16. Fuja dos falsos profetas, fuja das heresias. Então o profeta Amós continua falando: agora o mal vai vir. E Deus fala que pessoas morrerão, pessoas serão destruídas. Aquilo vai acontecer. E aconteceu em Israel, aconteceu em Judá e vai acontecer no mundo. Zacarias fala que 2/3 da terra estão entesourados para o fogo. E que Deus vai suscitar um pastor que não vai cuidar da que está ferida, nem da que está morrendo, mas vai comer a carne das gordas e vai lhes arrancar até as unhas. Esse pastor é o anticristo. E ele vai vir com a permissão de Deus no mundo. Pensa nisso. Hoje é dia de mudança, é dia de arrependimento, é dia de renovo, é dia de buscar Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Peça o Espírito de Deus para te guiar. Leia o Salmo 119:18, peça a Deus para tirar as escamas dos seus olhos, para que você contemple as maravilhas da palavra dele. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal.